Está começando mais um EAG Podcast e hoje a gente tem aqui uma presença ilustre e trouxe Vinícius Lumertz para falar sobre esse tarifaço, né? No final das contas, será que você sabe o que está acontecendo com esse tarifaço e qual o impacto disso no teu negócio? Então a gente tem um convidado especial hoje, vou ler aqui, ó. Vinícius Lumertz, ele é bacharel em Ciências Políticas, com formação internacional em Harvard, Oxford e no IMD. Ele foi ministro do Turismo no governo Temer, presidente da Embratur, secretário de Turismo de Santa Catarina, já foi diretor do Sebrae, enfim, o currículo dele é extenso. E ele é reconhecido por defender a modernização do Estado através de parcerias públicos-privadas e políticas que favoreçam o empreendedor. Ele também é autor do artigo A Nova Guerra Mundial é Feita de Linguagem e por isso eu trouxe ele para falar aqui com a gente, tá? Vinícius, seja bem-vindo. Antes de mais nada, queria agradecer aqui. Você de prontidão aceitou o convite. E eu queria falar desse tema porque o empresário, muitas vezes, ele se informa em manchetes de jornais, né? E talvez não seja o melhor lugar para ele buscar informação num momento que eu considero crítico. Bom, vamos lá, Marcelo. Primeiro, parabéns pelo seu podcast. E, obrigado. Todo o público que nos acompanha. E principalmente porque você se dedica à educação, na formação de empresários, de empreendedores, né? O que é muito importante para o Brasil. Nos últimos anos, muitos brasileiros começaram a olhar a ideia de prosperidade como um ato de libertação, né? Fazer acontecer, não esperar que o país seja equacionado, mas sim ir à luta. E a sua história é isso, é ir fazendo e ajudando as pessoas, educando, formando, fora dos cânones da educação formal, né? Não é uma escola tradicional de negócios. Eu mesmo fui fundador de uma escola de negócios, a Unisul Business School. Eu fiz a escola aqui em Santa Catarina, a ENA, a Escola Nacional de Administração Francesa foi montada aqui, Escola de Gastronomia aqui em Santa Catarina. Ou seja, eu tenho um pouquinho dessa questão de educação na minha história, né? Então, eu queria parabenizar toda a tua equipe por atuarem nesse campo educacional. Agora, sim, existe o indivíduo na microeconomia, na empresa onde você trabalha, naqueles que estão interessados nesse diálogo que se faz aqui no teu podcast, que existe no mundo da ação individual ou uma ação coletiva delimitada, né? E existe a macroeconomia, né? Aquilo que é maior. Não é a microeconomia. A microeconomia é a economia da empresa. A macroeconomia é a economia como um todo, de todos os agregados, né? Da participação do setor público, que no Brasil ela executa um negócio chamado crowding out, ou seja, ela chupa a economia brasileira, né? Ela tira o espaço, os limites, né? E ela encarece, gera juros altos, produz juros altos, e a economia brasileira acaba aqui sendo uma economia que transfere do trabalho dos brasileiros, empreendedores, funcionários, trabalhadores, riquezas para um sistema negativo. E por que eu estou dizendo isso? Negativo porque transfere riquezas de quem produz para o Estado e para um sistema de juros que advém justamente do esforço dos outros. E do déficit público, né? Que está aí, né? Eu pertenci ao governo Temer, nós terminamos com juros a 6,5%, significa juros reais de 2,5%, porque a inflação era 4%. Hoje nós estamos com um juro real aí na praça de 18, 20, e ao consumidor nem se fala, né? Eu faço essa digressão para dizer o seguinte: existe a microeconomia, o empresário, a luta individual, a luta do empreendedor, cooperando, lutando, e essa ideologia de prosperidade, que graças a Deus viceja no Brasil e aqui dentro na tua casa, e o conjunto da economia, essas questões que eu estou te falando, da organização do Brasil, né? E agora a nossa maior inserção global. De repente, gerações anteriores não se depararam com isso. O Brasil era um país à parte, que vivia um mundo em si. Hoje, o Brasil está... A gente era uma economia fechada. Economia fechada. Então, assim, vamos lá, 1990, quando abre a economia brasileira, a participação da economia, da parte internacional, ou seja, exportações e importações e mais, remessas de lucros, enfim... lucros, fretes e seguros, né? Ela era em torno de 7% a 8%, né? Hoje, 20 e tantos por cento, né? Nós precisaríamos dobrar isso. Esse é o nosso problema hoje, né? Como a nossa participação internacional não é tão grande, né? Mas ela é boa em algumas áreas, ela, no entanto, é muito concentrada, né? Então, nós temos soja, nós temos
ferro, nós temos alimentos em geral, frangos, que já é mais processado, e carnes, né? Mas a concentração em 8 produtos, de 70% da nossa pauta de exportação. E aí, o tarifaço, a guerra comercial, ela se apresenta para o Brasil difícil de enfrentar, né? Complexa, muito mais complexa do que está na imprensa, muito mais complexa. Eu tive um bom papo esse final de semana com o Paulo Guedes, eu conversei com o Paulo Guedes, eu conversei com o William Wack bastante tempo, né? No Money Week, foi um belíssimo evento, lá, pessoal de Balneário Camboriú. O próprio presidente Temer estava presente, conversamos também. Então, eu tenho dialogado com muita gente. Mas, assim, a minha visão é de que nós deveríamos compreender o tempo que nós estamos vivendo não mais como um tempo de paz, né? Nós estamos vivendo um tipo de guerra que não tem nome, né, que não foi batizada, que nós estamos chamando aí de um conflito de tarifas, de comércio, mas não tem nome. É uma guerra sem armas. É uma guerra mas sem tão armas. danosa quanto... É uma guerra de narrativas, de discursos, né, como está nesse artigo aí, né, que só quem está em silêncio é a Índia e a China, silenciosas, né, mas o Ocidente fala demais e o Oriente de menos, né? De narrativas e de reorganização do mundo, né? Então, assim, tudo o que nós falamos ou poderemos falar a respeito do que está acontecendo no mundo, se for tratado dentro da moral da paz, é muito problemático. São coisas absurdas. Se você considerar que isso é tempo de paz. Mas se você considerar que é tempo de guerra, não é. Porque na guerra a moral é outra. É meio vale tudo, né? Ainda que existam leis de conflitos armados, de guerra e tudo mais, existem convenções internacionais, tratados, mas é diferente. Então, você teria que entender, de forma mais madura, que o que está em jogo agora é tudo aquilo que está em jogo quando você tem uma guerra mundial. Primeira, segunda ou Guerra Fria, que são entre si diferentes. Essa é a análise que é preciso que as pessoas comecem a compreender. Olhar com cuidado. Dentro do teu artigo, Vinícius, você trouxe que o que a gente tem é um colapso do diálogo, né? Eu fiz algumas marcações aqui, né? Ó, essa guerra da tarifa, do tarifaço do Trump, ele, no que impacta a gente, ou no que impacta a guerra, é um colapso do diálogo. Ou seja, não existe mais diálogo, né? O que existe é um jogo de narrativa. E lendo o teu artigo, né? Você traz até alguns termos que eu não conhecia. Eu tive que pesquisar para entender esses termos, como, por exemplo, né? A política virou um choque de léxicos fechados. Tive que ir lá fazer a lição de casa, entender o que é um léxico fechado, né? Que é um jogo de linguagem dentro de uma cultura. E aí, nesse negócio do jogo de linguagem, né, a gente tem linguagens performáticas, como, por exemplo, Make America Great Again, né, que é o MAGA. Você trouxe também, ó, é uma guerra simbólico, né? Ganha quem comanda o jogo das palavras, né? Então, uma palavra que eu queria trazer aqui, o contexto da palavra. E dentro dessa palavra, você trouxe também que você tem a narrativa da esquerda, tem a narrativa da direita, e você tem como as coisas aconteceram no Brasil de forma acrítica, né? As pessoas, ou seja, não tem senso crítico, porque fui dominado por uma narrativa e eu não consigo analisar de forma acrítica, né? Não enviesada. E aí uma coisa que me chamou a atenção, que você trouxe também, foi paroxismo. E aí eu fui pesquisar o que era paroxismo, né? E o paroxismo é uma resposta emocional, dentro do que é uma intensa resposta emocional. É o que se dizia um tilt, né? Na máquina de fliperama. Quando inclinava, ela parava, né? Mas você tem razão, e tem linguagens antigas, né? Uma linguagem que ofende os Estados Unidos, nesse momento os Estados Unidos busca a reorganização em relação à China, à Rússia, com muita pressa, o que é um problema para os Estados Unidos, é uma narrativa da esquerda latino-americana, que eu digo a crítica no sentido que ela importou discussões dos Estados Unidos, da Europa, que nós não tínhamos aqui, porque nós nos formávamos como uma nação nova no diálogo entre raças. Aqui árabes e judeus se dão bem, se casam, né? Existe uma miscigenação de fato, né? Dizem que os Estados Unidos é um melting pot. O que é um melting pot? É um grande caldeirão onde se derrete as coisas. Não é. Alguns teóricos americanos chamam de salada. Mistura, mas é separado. Cada ingrediente na salada é separado. No Brasil, não. No Brasil, nós temos uma população etnicamente declinante dos polos negros, indígenas e brancos. Nós temos a miscigenação. Ou seja, em 100 anos, provavelmente, nós seremos hoje nós já somos 55% dos brasileiros já respondem essa miscigenação que tem um nome de brasileiro. Esse é o brasileiro, né?
E, então, assim, nós deveríamos estar desenhando outra coisa. Não que nós não temos problemas raciais, não temos problemas de toda a natureza, mas não é naquele modelo. Nós tínhamos que ser mais críticos de importar determinadas questões que anularam o próprio Estados Unidos, numa visão da esquerda que perdeu, porque ela deixou de pensar no país e pensar no identitário, né? E a direita que se radicalizou. Então, um virou escada para o outro. E nós importamos esse conflito de lá para cá de forma acrítica. É isso que eu quero dizer. Nós não pensamos quem nós éramos de fato para falar daquele jeito. Mas tem coisas mais antigas aqui. Nós estamos, de alguma maneira, meio parecidos com 50 anos atrás, com elementos de tradição, família e propriedade de um lado e do castrismo de outra parte, né? Então, tem discursos aqui que a gente faz aqui, castristas, de Fidel Castro, esbravejar a lógica da esquerda, anti-imperialismo, isso tudo, que é normal aqui. Só que agora não está caindo bem. Não vai bem nesse momento em que você tem uma guerra surda, que não tem nome, né? Em que, por exemplo... Não declarada, né? Igual a Segunda Guerra Mundial. Estamos em guerra. Mas né? A Guerra Fria já foi uma guerra e teve um nome, fria. Essa não tem nome. Essa não tem Essa nome. É outra coisa. Então, porque eu não conheço, então, essa não é a Guerra Fria, essa não é a Segunda Guerra, não é a Primeira Guerra, não é a Guerra do Peloponeso, não é a guerra, enfim, de Dários, enfim, lá da Pérsia contra a Grécia. O que é isso? Nós não sabemos, mas nós estamos dentro disso. Por que isso é assim? É porque as guerras acontecem para definir quem manda. E hoje tem um conflito entre grandes potências, Estados Unidos e a China. E nós estávamos indo bem com os dois lados. Nós estávamos conseguindo ir bem com os dois lados. Essa é a natureza do Brasil. O Brasil deveria estar trabalhando nisso. E a hora que nós fazemos determinados discursos que nós estamos habituados, por exemplo, a esquerda faz alguns discursos aqui, quando você tem um secretário de Estado como o secretário americano, Marco Rubio, que é cubano e que sofreu com o processo de Cuba, que as famílias tiveram que ir embora, a nado, de barco, né, que a mãe virou empregada doméstica, tudo aquilo, nada contra a profissão, mas há um sofrimento causado por uma questão ideológica ali. E aí as narrativas se conflitam de uma forma nova. Sempre foi dito esse tipo de coisa. Abaixo dos Estados Unidos, não sei o quê. Mas agora ficou mais complicado. Estrategicamente, para o Brasil é ruim se posicionar do jeito que ele está se posicionando. O Brasil, veja bem, mesmo durante o período militar, o Brasil estava alinhado aos Estados Unidos, todos os nossos militares se formam em West Point, né? Sai da Agulhas Negras para lá. Nós compramos armas de lá. Nós somos desse universo. Este ano vão haver exercícios militares entre os Estados Unidos e o Brasil, no Brasil, né? Sempre existe isso, né? Nós somos desse complexo ocidental. Nós somos, vamos dizer assim, ancilares à OTAN, né? Essa é a nossa posição. Mas desde o período Geisel, por exemplo, o Brasil fez as usinas nucleares de Angra com os alemães, né? Nós atuamos com as nossas grandes empresas de obras físicas, de construção civil pesada, no Iraque, em Abu Dhabi. Nós sempre conversamos com todo mundo. E essa é uma natureza do Brasil. Pacificadora do diálogo. Futebol, simpatia, soft power, leveza. E nós temos isso, mesmo dentro do PT, e mesmo dentro do bolsonarismo, está lá dentro isso, esse nosso... Mas nós não estamos trabalhando isso. Nós estamos deixando que o radicalismo interno nosso contamine lá fora. E aí, mais sábios do que nós vimos isso no BRICS, Xi Jinping não veio, o presidente da China não veio. Né? A Índia ficou em silêncio, porque esse momento tem essas características. É hora de baixar a fervura. Como é que eu sei dessas coisas? Primeiro, eu sou membro fundador da Rota da Seda do Turismo. Então, eu estive agora em Chengdu, na China. Então, eu estou lá pelo menos 1 ou 2 vezes ao ano e falo na abertura dos grandes eventos da 6ª iniciativa da Rota da Seda, que é turismo. Eu estou, e estive lá agora recentemente também, nos Estados Unidos, com o Instituto Milken, que é um instituto que reúne os grandes investidores americanos há 27 anos. E é o maior polo de investimentos. Eu faço parte dos dois. Então, eu vou de um lado para o outro e represento o lead turismo de Dubai. Então, eu estive agora, nesses lugares todos, eu estive recentemente, mais alguns lugares, isso nesses últimos 2, 3 meses. Inclusive Marrakech e outros lugares na Etiópia. Eu tenho viajado muito. O que eu chego à conclusão? Todo mundo adora o Brasil, todo mundo nos quer próximo, quer comprar os nossos produtos, e nós estamos brigando entre nós e deixando essa briga ir para fora, né?
Era a hora do Brasil ser mais parecido com a nossa própria tradição, né? E nós sermos construtivos. Porque Estamos perdendo identidade, então. Nós estamos perdendo oportunidades, né? O problema de perder oportunidade é que as oportunidades elas não voltam. Qual é a pior coisa? Você é empresário. Os empresários que estão nos escutando aqui sabem disso. A história do Brasil, ou a história das empresas, ela tem uma questão central que acontece com a chamada boa ideia. Uma boa ideia, quando ela aparece, se ela não for executada, você perde o timing. Se você executar uma boa ideia de uma forma ruim, vai se dizer que aquela ideia que é boa, que é ótima, maravilhosa, não é boa, porque foi mal executada. O que acontece com a boa ideia? Ela vai para o final da fila. Ela vai 10, 20, 30 anos. O Brasil tem essa história. Executa mal, por exemplo, vamos lá, aquele programa que era muito bom, bem pensado, acho que foi no governo Dilma, isso para dizer que não tem ideias boas em todos os governos, que era aquele de exportar estudantes brasileiros, fazer que nem a China. Educação sem fronteiras. Educação sem fronteiras. Uma ideia ótima. Mal executada, perdemos cérebros. Perdemos, foi mal executada. E agora ninguém mais fala disso, né? Então, assim sucessivamente, grandes ideias são jogadas para o final da fila por uma coisa que é pior do que nem ser tentado. É ser mal executado e ser taxado como algo que não deve mais ser feito, né? Então, esse círculo vicioso de má execução ou de levar tempo para entender tem a ver com repertório. Ou seja, se eu não consigo interpretar o mundo como ele imagina o seguinte, imagina o que é informação, o que é conhecimento. Informação vira conhecimento em relação ao repertório. Ela é uma interpretação de software. O que eu sei previamente, o meu repertório, é que permite olhar um fato e interpretá-lo de uma forma mais sofisticada. Se ele tem mais variáveis, é como inteligência artificial. Se eu tenho um software maior, eu interpreto melhor fatos complexos, ou situações complexas, que é o que nós estamos vivendo agora. Agora, pensa o seguinte, se eu tenho modelos ideológicos simples, certo e errado, direita e esquerda, Lula versus Bolsonaro, isso e aquilo, como é que você vai interpretar uma realidade complexa com software reduzido? As conclusões, você sabe, melhor do que eu, os que estão nos escutando entendem isso e podem até pensar mais claramente o que eu estou dizendo, mas o fato é que a conclusão sai errada. E aí você vai de premissa errada em premissa errada e a conclusão, no final, tende a ser um desastre sobre como deveremos agir, como deveremos pensar. Por quê? Porque sistemas teóricos são reduções da complexidade da natureza a priori, já são. Você, para dizer que uma coisa se repete, você tem que isolar variáveis, né? E à medida que você tem um sistema que processa muito menos variáveis complexas, como hoje nós temos no mundo, que envolve o papel do Brasil no mundo, isso é lógico que vai gerar insegurança para os empresários e empreendedores brasileiros a ponto de ninguém mais querer fazer nada até que se resolva. Hoje a situação no Brasil, eu estou exagerando na linguagem, mas acho que as pessoas estão me entendendo, não é fazer nada, mas é muito cuidado com as decisões que vão tomar, porque nós não sabemos quantos erros nós vamos cometer. Erros coletivos de país. Eu não estou nominando um lado ou outro lado. Erros coletivos de país. O que eu vejo, tá? De uma maneira sem profundidade, mas de uma maneira reflexiva, tá? Eu vejo que hoje a gente não está muito aberto para o diálogo, né? Internamente não estamos abertos para o diálogo. Então, por exemplo, eu vou falar do uso da internet. Então, se eu uso a internet para falar alguma coisa que eu me posiciono de um lado, o outro lado não quer me ouvir. Ele quer duelar, ele não quer dialogar. Ele quer duelar comigo. E aí entra o que você chamou de praxismo. Você chamou não, você escreveu o praxismo, mas paroxismo. Mas o paroxismo, ele é uma resposta. Então, poxa, se eu colocar uma foto no meu perfil do Instagram, uma simples foto, se eu colocar uma foto, essa foto gera uma emoção exagerada nas pessoas. Uma vez eu coloquei uma foto no meu perfil, eu perdi 2.000 seguidores num dia, né? E em 2 horas, na verdade. E um monte de mensagem. Então, ou seja, a pessoa não analisou o contexto da foto, viu a foto, se emocionou e não está disposta ao diálogo. Você pensa diferente de mim, logo eu não discuto com você, né? Eu brigo com você. A gente vive essa situação, que é uma situação que eu acredito que ela é irracional. Ela, veja bem, ela é cultural também. Ela é cultural também? Ela é cultural. Há alguns anos atrás, na época eu era presidente da Embratur, eu coordenando o negócio da Copa do Mundo, ou eram Olimpíadas, uma jornalista portuguesa deu uma entrevista num grande jornal, acho que foi no Globo, e ela disse assim: o Brasil é o país onde a imprensa é a mais descontextualizada no mundo.
A descontextualização é um problema muito sério, porque o fato, de novo, volta à questão de repertório e contexto. Um fato é um fato ou é um fato de acordo com várias hipóteses de análise de contexto? Se você tira o contexto, você tem o fato. E tem aí o bias, né? Quer dizer... o viés. O viés. Então, você diz o seguinte... Eu vou dar 2 pequenos exemplos. Eu quero muito cuidado na interpretação, porque para não cair no que você falou, faz o corte e aí eu saio mal na foto, né? Sai sem contexto. Sem contexto. Então, vamos ao contexto. Entregador do Uber é atropelado por BMW. O que quer dizer isso? Que uma BMW é uma pessoa que atropela o entregador do Uber. A pergunta é, se fosse um Chevrolet ou um Ford, haveria essa matéria? Ford atropela entregador do Uber. É evidente que a marca do carro pode entrar no contexto da matéria à medida que se queira dizer que existe uma classe no Brasil, que é a classe dominante, que não se importa com as pessoas. Mas eu não acredito que ela devesse estar na manchete, porque ela só poderia estar se outras marcas de carro fossem igualmente culpadas do mesmo tipo de crime. Todo dia um carro atropela alguém. Poderá atropelar alguém, né? Pode fazer parte do contexto que existe um descaso Pode, mas precisa escrever e explicar que eu, jornalista, penso que no Brasil as classes mais ricas não consideram as pessoas e que o trânsito brasileiro é dizia um antropólogo importante, que eu esqueci o nome, até era meu conhecido, que o trânsito no Brasil reflete a agressividade da nossa cultura, né? O brasileiro no carro, no volante é um, e caminhando é outro, e vice-versa, né? Então, assim, marido mata a mulher em condomínio de luxo, né? O que é de luxo, né? Então, assim, é só para dar um exemplo, né? De que tem um tom e uma mudança que define que o mais importante não foi o assassinato de um homem que matou uma mulher, um feminicídio, mas sim que tem um contexto... Que era social, tem um discurso, né? E assim sucessivamente, inúmeras coisas. Então, você vai deformando sem se perceber que você está deformando a linguagem, né? Essas coisas todas podem ser ditas. Assina e diga lá que você acha que o quê? Que por ser num condomínio de luxo, há mais violência. Então, apresente os dados estatísticos para mostrar que a nossa sociedade é uma sociedade insensível e que pessoas que moram em condomínios de luxo são mais agressivas que as outras, né? Aí seria contextualizar a matéria. Eu uso isso apenas singelamente para demonstrar a deformação, né, que a gente vai causando de forma a perdermos a sensibilidade para a análise, né, dos fatos. E isso acontece de forma descontextualizada, a começar pela grande imprensa, e foi permeando todo o espectro, evidentemente você sabe disso melhor do que eu, você é profissional da área, pelas nuvens de internet que retroalimentam esses 2 grandes grupos no Brasil, né? E a imprensa no meio, que poderia ser uma mediadora, acaba caindo também de um lado ou de outro nessas escolhas, o que vai dificultar muito se nós não tivermos o que nós tivemos, por exemplo, no presidente Temer, né? Que era a mediação, a serenidade, a calma, que nós vimos agora no vice-presidente Alckmin, que era acalmar, botar a bola no chão, vamos conversar, vamos, sabe? Isso no Brasil, aí um lado chama de isentão, o outro chama de não sei o quê, mas não é assim que funciona. Veja o silêncio do maior, quer dizer, do segundo homem mais poderoso do mundo, que é o Xi Jinping. Ele não está silencioso por nenhuma outra razão, senão o interesse do seu país. O Modi também, que é Narendra Modi, presidente da Índia, da mesma forma que o Kassab fica em silêncio, porque você não precisa bater bumbo para coisas muito perigosas. Você tem que cuidar. Nós temos uma posição, salvaguardar a posição. Então, quem está nos escutando, veja que quando tem muito bumbo sendo batido, é risco para nós. Nós não temos essa força, nós somos uma potência média, regional. Temos um exército médio, temos condições medianas para tudo. Temos muita riqueza estratégica, útil a todo mundo. Produzimos comida, segurança energética. Veja o caso da COP. Não seria o caso de nós termos pronto um plano para a Amazônia para entregar na COP? Plano completo para a Amazônia? Não tem plano, só discurso. Tem várias iniciativas maravilhosas, tem muita coisa, mas não tem um plano final. Tem pedir dinheiro, uma série de coisas. Mas você e eu, todos estamos ouvindo, se alguém conhece o plano para a Amazônia,
Não tem. Então, assim, no final, vai ser uma discussão se deve ou não deve explorar o petróleo da margem oriental, que poderia ser, que é feito pela Guiana, é feito pela Venezuela, que nós poderíamos fazer e dar um percentual para cuidar da Amazônia, porque tem 28 milhões de pessoas que moram lá, nos piores índices sociais do mundo, aliás, do Brasil, melhor dizendo. Nós temos o narcotráfico comandando a Amazônia, segundo eu estive recentemente com o Aldo Rebelo, que foi ministro 2 semanas atrás, nós almoçamos juntos, ministro da Justiça, né? E aí, se nós não tivermos um plano, corremos nós ou não o risco de perdermos o controle da situação de um lado ou de outro. Então, essa descontextualização é o pior mundo em que você... Ou seja, que nós não vemos... Cadê o estudo do IBAMA que fala dessa exploração desse petróleo? Não tem, né? Não é público, né? E como isso poderia ser investido para que nós tivéssemos um desenvolvimento da Amazônia capaz de fazer com que as florestas valham mais em pé do que deitadas? E se fala da COP, e nós não vamos apresentar. Então, assim, quando se fala em perder oportunidade, eu estimo que, talvez eu possa estar errado, que exista um plano que nós desconheçamos. Mas um plano é mais que um projeto, uma soma de projetos. É uma coisa muito maior, né? Envolve financiamento, envolve segurança, envolve muitos e muitos aspectos que, no momento, pela divisão do país, muita gente não quer falar, porque vai apanhar de um lado e apanhar de outro. E quem é do centro, apanha dos dois, no meu caso, né? Então, eu estou falando com você, eu consigo apanhar dos dois agora, né? Por estar falando. E talvez eu apanhe dos dois também. Também. Mas, assim, faz parte da ideia da democracia de você construir pontes, né? Dentro da tradição, por exemplo, do Michel Temer, que é ir conversando, fazer uma reforma trabalhista, fazer a reforma do ensino médio, ir fazendo as reformas, modernizando. Negociando, né? Negociando, Sabe? porque existem as pessoas, elas existem. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, esquerda, direita. Você assim, mas eu não gosto. Eu não gosto, eu faço o quê? Eu não gosto, então eu tenho raiva. Eu quero que o mundo se adeque ao que eu gosto. Né? Impossível, né? A não ser que você tenha um regime radical, mas você vai ter oposição mesmo assim, você vai ter guerrilheiro, você vai ter resistência, bomba, é um perigo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, né? Dentro do cenário do que está acontecendo, o Brasil corre um risco. Então eu quero saber quais são os riscos do Brasil olhando para o futuro, né? Então, essa é uma coisa. Poxa, o que está acontecendo, a gente corre um risco. Eu aprendi um negócio uma vez, numa aula de negociação, que fala que quando a gente vai negociar, o que muitas pessoas erram é defender posição. Então, queda de braço. Numa queda de braço, eu estou numa posição, você está na outra posição e a gente está fazendo força. A gente não deveria fazer numa negociação queda de braço. A gente deveria entender quais são os interesses em comuns que atendam os dois lados. E a gente negocia interesse e não negocia posição. Que é o que eu vejo que não acontece hoje no Brasil, da porta para dentro, e aí isso está se refletindo da porta para fora. Nós não estamos negociando interesses ou não estamos com pouca habilidade, não sei se isso é um fato, né, de negociar interesses. E a gente está brigando por posição. Geopoliticamente, os Estados Unidos defendem lá o slogan, né, MAGA, Make America Great Again. É uma posição que está negociando. E a gente, estrategicamente, tinha que saber entender esse cenário. Então, por que tem esse cenário? Por que os Estados Unidos estão com esse discurso? E qual o risco do Brasil de fazer queda de braço contra o que está acontecendo, ao invés de entender os interesses e negociar os interesses, tanto do Brasil, enfim, quanto dos outros países? Bom, quando Nixon, através do seu secretário de Estado, na época o Kissinger, né, para diminuir a força do seu maior oponente, que era a Rússia, na época era a União Soviética, né? Eu fui num bar em Moscou uma vez, o nome do bar era o país que nunca houve, que era a União Soviética, o nome do bar, né? Mas houve esse país, a União Soviética, né? E para enfraquecê-lo, a diplomacia americana decidiu apoiar a China e fazer um movimento, estendeu o braço à China, né? Eu me lembro que aqui de Santa Catarina, o ministro Luiz Henrique, na época, o ministro de Ciência e Tecnologia, levou os satélites para lá. Nós ensinamos os chineses a fazer satélites. Nós não fazemos mais, mas eles fazem. E a tecnologia era a Intelsat, em Embratel aqui, e nós ensinamos eles a fazerem, e com
o bom entendimento dos norte-americanos. Então, a China seria um país na cabeça dos norte-americanos que, com o tempo, se democratizaria e não teria um crescimento industrial, energético, que consome o dobro da energia dos Estados Unidos, tem 500 quilômetros de ferrovia. Os americanos não imaginavam ou não imaginaram isso. Mandaram a produção para lá e, quando viram, os Estados Unidos foi se desindustrializando. Isso é por volta de que... 73, 74 em diante começa. Então, você tem situações que acontecem com o tempo, vão se consolidando e se deixou meio que deixa assim, né? Com o desemprego no Rust Belt, ou seja, nas bases industriais, porque os Estados Unidos está cada vez mais rico, só que ele está mais injusto, porque ele se concentra em alta tecnologia. Isso tende a piorar com AI. Todos nós sabemos disso. Os desafios maiores não estão ainda na sala, eles virão. A China é uma nação mercantilista, exportadora, de altíssima capacidade. Eu vou para a China e visitei agora Linjiang, Xindeshen, lugares que as pessoas sequer conhecem, Chengdu, 30 milhões de habitantes. Eles estão fazendo um esforço brutal, né, que vem da ideia de deixar a pobreza que ficou lá para trás. Eles ainda têm 1 bilhão de pessoas para botar para cima ainda. Então, eles têm um trabalho, eles têm um projeto de país, que é o projeto de China 100 anos, de 1949 até 2049. Eles querem ser o número 1. Mas não é um país, naturalmente, historicamente, agressivo. Né? Agressivo internamente, nas suas fronteiras. São guerras, sempre foram muito internas, guerras civis. Né? Mas a Rota da Seda projeta para a Ásia Central, projeta para o Oriente Médio um grau de influência que chega ao Brasil, porque nós exportamos, nós vivemos hoje das exportações para a China e dos investimentos americanos aqui. O investimento americano é muito maior do que o investimento chinês. Mas a exportação para a China é maior. E aí é que nós devíamos prestar atenção, estrategicamente, olhar os dois lados e continuar daquele jeito. Né? Então, assim, as tensões entre esses dois grandes universos, elas aumentam. A pressa dos Estados Unidos tem a ver também com as negociações que os Estados Unidos têm, porque é o seguinte, você tem a balança de pagamentos e a balança de comércio para os Estados Unidos, ele tem a condição histórica de ter tido déficit todos esses anos, porque a primazia do dólar permite que ele tenha déficit. Então o alemão vende Mercedes-Benz, pega o dinheiro e compra letras do Tesouro Americano, os bonds. Só que chegou a um nível tal de juros que hoje eles precisam renegociar esse ano, por isso o presidente Trump quer baixar os juros para renegociar 1/3 dessa dívida, que é de 30 trilhões de dólares, números desse tipo. Porque o serviço dessa dívida já está mais caro do que os Estados Unidos gastam em armas, que é onde os Estados Unidos têm a sua primazia. Né? Ainda que a China esteja crescendo e tem esses conflitos localizados na Ucrânia, na Rússia, com a Rússia. Então, ele começou a reorganizar o mundo como se fosse o resultado de uma guerra sem guerra, são as tarifas. Essa é a minha interpretação. Né? E isso é um jogo pesadíssimo. Né? Então, não tem nada simples nesse caso por conta da interdependência. Por exemplo, se nós tivéssemos, por acaso, sanções secundárias sendo cobradas do Brasil por conta de exportarmos e importarmos da Rússia fertilizantes, óleo diesel, 30% do nosso óleo diesel, nós poderíamos perder capacidade de exportação do nosso agro para a China e a China poderia negociar com os Estados Unidos e importar dos Estados Unidos, porque foi ao contrário do que aconteceu no primeiro governo Trump. O que eu quero dizer com isso? Total incerteza, absoluta incerteza. Então, é uma guerra nesse sentido, só que ela sem tiros. Né? E como ela vai acabar, no que ela vai dar, nós não sabemos. Por isso, o recuo de fala, que é o que eu menciono no artigo, né, de discurso, ele deveria ser o nosso maior cuidado. Acontece que a nossa política interna ela explodiu para fora do Brasil, né, tanto do discurso de esquerda quanto de direita, porque ele é falado para dentro, mas antigamente se falava para dentro, ninguém ouvia lá fora. Hoje é tempo real. Hoje você tem traduzido em qualquer idioma, o que eu disser aqui pode estar sendo traduzido agora em ucraniano, e alguém está lendo lá, isso tudo voa, né? Não há mais limite. E as consequências... Então, assim, todos nós temos que tomar cuidado, mesmo aqui. Tudo parece que, se for feita uma pesquisa, os brasileiros falam mal, bem de quem, como, está tudo interligado. E o jogo é um jogo que, para nós, é muito pesado, porque nós dependemos de 7, 8 produtos em 70% da nossa pauta de exportações. Santa Catarina vai sofrer, tudo indica, né?
Então, assim, se eu pudesse olhar para quem está fazendo certo, eu acho que o presidente da Índia, por exemplo, é quem está fazendo mais. Acho que o exemplo da Índia, para nós, seria o melhor exemplo. O silêncio, não entra em conflito, né? Silêncio, conversar e não colocar em risco a Índia. A Índia não está sendo colocada em risco pelo presidente Narendra Modi. Nossos líderes de esquerda e direita estão colocando o Brasil em risco. Esse é o principal problema. Estão colocando o Brasil em risco. Até agora. Mas tem agora elementos e sinais de que isso seja compreendido e possa se baixar fervura. Aí não se sabe. Então, por exemplo, quando a gente pega e fala, a gente deveria ter uma alternativa ao dólar, né? Quando a gente sai com esse discurso, não precisa. Ajuda o Brasil ou prejudica o Brasil? Só prejudica porque ninguém no BRICS está fazendo, só nós. Não precisamos fazer. A alternativa ao dólar vai surgir naturalmente, né, no seu tempo. Já surge com Bitcoin, com moedas, criptomoedas, em contas de troca de países que muitas vezes são compensadas em moedas. Então, assim, você não precisa do discurso, porque o discurso ele causa um estresse. Já a prática leva tempo. Então, uma coisa que vai acontecer, se você diz assim, eu sou favorável a que isso aconteça, você chama para você um problema que não é agora. As soluções estão sendo encaminhadas pela história e pelas ações de agentes mais poderosos do que nós. Então, não precisa. Tem uma juíza, há muito tempo atrás, que combateu o narcotráfico no Rio, que era a juíza Denise Frossard. Eu me esqueço até hoje, eu assisti ao vivo. Perguntaram a ela se determinada forma de agir era legal. E ela refletiu da seguinte forma. Existem as coisas que são possíveis e são legais, mas a pergunta que tem que se fazer muitas vezes é se convém. Convém ou não convém? Então, eu acho que nós deveríamos fazer apenas o que nos convém no que é de interesse do Brasil e não aquilo que não convém. Mesmo que se possa, não se deve. Legal. Então, a gente está num momento em que não convém a gente fazer o discurso que a gente faz. Mas nem de direita, nem de esquerda. A gente tem esse tarifaço aí, que saiu o decreto na semana passada. E dentro desse decreto que saiu, tem um impacto. Então, tem uma lista lá de produtos que vão ser impactados com essa tarifa. Qual que é o impacto disso para a economia brasileira de uma maneira geral? E como que um empresário tem que se comportar mediante isso? Eu penso que aqueles produtos que foram retirados da lista, está solucionado. Mas nós temos uma lista enorme que pega Santa Catarina no mobiliário, móveis, por exemplo, madeira, máquinas e equipamentos. Então, assim, eu penso que essas negociações vão continuar. Elas estão no nível tático operacional ou até estratégico, mas elas dependem do político. Assim que tem um sinal do político, de um entendimento em cima, por isso que o empresário que está nos ouvindo, empreendedor, né, deve compreender que não é apenas uma negociação comercial. Se tem um sinal positivo de entendimento em cima, de acomodação da linguagem, da fala, porque também a administração americana é muito suscetível, principalmente a lógica do governo Trump e do próprio presidente Trump, é muito sensível à fala. É muito loquaz, né? Mas não deveria ser, deveria, isso, aquilo. Isso não é o caso. Isso substitui, se é uma guerra, isso substitui tiro, substitui combate. A Guerra Fria teve guerras menores, mas não teve o conflito e o confronto entre os Estados Unidos e a Rússia, Soviética, que poderia acontecer em território europeu, principalmente. Não aconteceu. Então, é preciso olhar sob a ótica de que o Luiz Henrique dizia muito isso, ex-governador aqui, sempre que eu dizia, ou alguém dizia, mas isso é muito grave. Comparado com uma guerra, Não, então não é tão grave. Porque é uma guerra onde as pessoas se matam. Elas atiram umas nas outras. Né? Então, esse é o pior cenário. E guerras servem para reacomodar poder, é o que as guerras fazem. A Segunda Guerra Mundial era uma contenção. A primeira já era uma contenção da Alemanha pela Inglaterra e pela França. Era uma briga de ocupação de poder. E a segunda é reflexo da primeira. Já a Guerra Fria não é. Ela é diferente. Porque essa também é diferente. Por isso, como a gente não sabe como é que vai ser essa guerra, não pode se expor. Né? Por exemplo, Portugal, ele ficou negociando, e o Brasil também ficou negociando para entrar na guerra, e o Brasil, na hora certa, entrou do lado, foi o único país da América Latina que entrou do lado dos americanos na hora certa, negociou a CSN. Nós passamos a ter indústria de base, nós passamos a produzir
aço. Estrategicamente... Sem aço você não constrói prédio, mais de 6 andares, você não constrói. Não constrói carro, geladeira, faz nada. Então, foi negociado. Está ali a negociação. Portugal também ficou... Portugal sob muito risco. Os nazistas eram fortes, né? Os nacionalistas na Espanha, Mussolini, e Portugal foi sobrevivendo, negociando, até no final se posicionar. Né? Por quê? Porque é fraco, é menor. Nós não temos essa condição. Então, não é a hora de exagerar no discurso, porque nós não somos esse player. Por um outro lado, nós conferimos segurança alimentar, minerária. Veja a questão das terras raras. Nós temos 50% das terras raras. Veja a dificuldade de debate. Eu assessorei o senador Luiz Henrique em 2012 para montar a comissão, na verdade era uma subcomissão do Senado sobre terras raras. Foi montada. Terras rasas. O que significa terras rasas? Terras raras são os chamados metais críticos. Raras. Terras raras, metais críticos, que são utilizados aqui no nosso celular, são ímãs. Né? Lítio... É uma lista de uns... na tabela periódica é uma lista inteira que vai daqui até aqui, assim, bem mais para baixo, assim, né? São nomes esquisitíssimos, estrôncios, umas coisas assim. Mas eles estão, por exemplo, naquela aleta do avião que segura um avião, para o avião parar na asa, aquilo ali é composto de terras especiais, minerais críticos. E o Brasil é cheio dessas terras. O Brasil tem... Mas nós criamos essa comissão na época, em 2015 falece o Luiz Henrique, e o assunto sumiu. Agora é a hora em que os americanos dizem, olha, nós queremos conversar sobre esse assunto. Por quê? Porque ela é estratégica. Aí tem só uma empresa no Brasil. Veja a contradição, o paradoxo e como isso é importante. Uma empresa processa terras raras, que o problema é o processamento. Questão ambiental, de retirar, processar. Uma empresa americana é a única que produz. Para quem ela vende? Ela vende para a China. Então você veja que as economias estão imbricadas. Isso é ruim ou é bom? É bom. É bom porque é o que contém, porque vem os empresários, vem a balança de pagamentos, vem os empregos e permite conversar. Então é nessa hora que você não pode pagar o pato pelos que vão se acertar, porque você fica fora da conversa e vai para o final da fila, porque você fica brigando enquanto os outros estão se acertando. Né? Então, assim, nós temos condições de sair disso bem? Temos. Né? Temos condições de negociar em nosso benefício. Olha, vamos explorar as terras raras, vende lá para os Estados Unidos, vamos vender para a China, vamos acertar. O Raul Seixas falava que a solução é alugar o Brasil, né? Não, é conversar, porque, veja bem, petróleo lá na margem oriental. Nós exploramos petróleo a uma distância da Bacia de Campos, que é igual, nunca teve vazamento, nunca teve nada. Aí eu preciso ter dinheiro para cuidar da Amazônia. Se eu exploro aquele petróleo, enquanto o petróleo existe, porque daqui a pouco o petróleo não vai ser mais necessário, eu posso enriquecer a população do norte e nordeste do Brasil, eu posso cuidar da Amazônia com aquele dinheiro, eu posso ter um programa de educação, de saúde para a região, eu posso ajudar os indígenas, que ninguém nunca perguntou para os indígenas o que eles querem. 40% do estado de Roraima é dos indígenas, mas eles são pobres. Eles não têm nada. Aqui, isso não faz sentido. Então, seria a hora de discutir plano da Amazônia, discutir planos estratégicos do Brasil e fazê-lo de forma aberta. Qual é a vantagem de fazê-lo de forma aberta? Eu aprendi isso com o professor Ignacio Sacks, que é um dos criadores do termo desenvolvimento sustentável. Nos assessorou no Sebrae, aqui em Santa Catarina, que é fazer isso tudo de forma transparente e pública. Reuniões, audiências públicas, conversar com as pessoas, demonstrar que são coisas que são úteis e necessárias. Veja, por exemplo, nós ficamos pedindo dinheiro da Noruega. A Noruega dá dinheiro lá para umas ONGs da Amazônia. De onde vem esse dinheiro? Do petróleo que ela explora, que ela investe em educação. Tal. Então, ela é um bom exemplo de estratégia. À medida que nós fizéssemos isso mais publicamente no Brasil, a população amadurecia. Com transparência, né? E aí viriam, assim, Marcelo, o mais importante, aí teria um assunto para discutir. E não o que se discute, porque você está ligado à imprensa, isso aqui é imprensa, né? Se você não tem uma agenda boa, vai a ruim. Se você não tem uma coisa boa para discutir, né? Uma tese boa, vai a ruim mesmo, porque alguma coisa tem que ser falada. E com a tendência à negatividade e à divisão, piora. Mas se você colocar uma tese do tipo, olha, vamos enriquecer o Brasil, né? Vamos dar uma chance. E isso é algo que precisa ser feito porque nós não temos poupança. O Brasil não tem poupança.
O Brasil investe 16%, 17% do PIB no máximo, precisaria estar investindo no mínimo 25%, hoje deve estar indo para 15% do PIB, e precisaria estar investindo 25% para ter um crescimento na faixa de 3,5%, 4% ao ano. Como não tem, você tem que importar. Precisa de investimento externo. Dinheiro, o capital de fora. E você precisaria ter um modelo de licenciamento das coisas que fosse semelhante aos outros países. Não precisa ser pior nem melhor, mas o nosso é mais inseguro do ponto de vista jurídico. Judicializa muito, então a gente afasta investidor. No caso do turismo, nós temos um dos piores ambientes. Se for fazer um resort, fazer um porto turístico, uma marina, segundo o WTTC, nós estamos entre os 5 piores do mundo, do ponto de vista da insegurança, né? Aí você perde empregos, perde investimento, né? E isso ocorre, por exemplo, também na geração de energia. Quando os chineses vêm para o Brasil, eles fazem transmissão, mas eles não entram em produção, porque aí polemiza. Então, você precisaria ter um plano de país. Se tivéssemos um plano, vamos discutir um plano de país, é o que o presidente Temer tem falado. Ele fez o Ponte para o Futuro. O plano do país, né? Um país sem plano acaba em briga ou atendendo os interesses de outros. Me corrija aí se eu estiver errado, tá? Mas o meu olhar a gente fica numa discussão, eu acho que a discussão ou a narrativa é pura distração, é o que eu acredito. Distração do quê? Do que realmente importa, né? E o que realmente importa vamos olhar para esse país e eu sempre falei assim, né? Sem profundidade. Eu sempre falei assim, cara, o que a gente precisa é entender onde a gente vai chegar. Como eu trabalho com gestão, a primeira coisa que você pergunta com gestão é qual o objetivo, né? Qual que é a visão da tua empresa? Onde você quer chegar com a tua empresa? E se você perguntar para qualquer brasileiro, onde o Brasil quer chegar como nação? Então, o brasileiro não sabe onde o Brasil quer chegar como nação. Os Estados Unidos, ele é a nação número 1 do mundo, economicamente falando. E provavelmente, na China, eles olham e falam, nós queremos ser a número 1 do mundo. Sim. Eles sabem onde quer chegar. Quando eu olho para o Brasil, eu falo assim, o Brasil, dado as terras, o território, o número da população, o tamanho do Brasil, nós somos a 7ª maior população do mundo, o 5º maior território do mundo. Quando a gente pensa em recursos, estamos entre os tops em termos de recursos naturais. Então, o potencial existe. E como nação, acho que a gente tinha que ter uma visão de, olha, a gente hoje, como economia, naturalmente, eu falo que naturalmente, a gente deve estar entre a 9ª maior economia, o 9º maior PIB, 11º, vai ficar mudando de acordo com a cotação do dólar. Mas a gente não tem uma visão de, olha, em 30 anos a gente tem que estar entre as 5 maiores economias do mundo. Você tem razão. As previsões eram que nós fôssemos a 5ª economia do mundo, 4ª, 5ª. Mas já tem umas coisas interessantes. Existem 2 medidas de economia. Uma é o PIB, né? O PIB é a soma de tudo que se produz na economia, né? E o PIB per capita é a divisão 1 por 1 pela população. O que não define a distribuição, né? Você pega numa cidade portuária como São Francisco do Sul, ela tem uma receita muito alta, porque tem um porto, e a população não tem um per capita, vamos dizer, na distribuição de renda igual ao que seria, né? Num quadro de uma economia mais cheia de microempresas, mais, né, pequenas empresas, como é o caso de Florianópolis. Hoje tem uma classe média muito grande, mas o fato é que... onde é que eu estava mesmo? A gente estava falando do como país, a gente era para estar em 5º ou 4º e a gente não tem essa visão de onde a gente quer chegar. Eu ia começar a falar sobre Santa Catarina, vamos voltar aqui para o resto do mundo. Então, assim, o PIB brasileiro é de 2,3 trilhões de dólares. Mas o PIB de poder paritário de compra, PPC, que é o PPP, Purchasing Power Parity, ou PPC, Poder Paritário de Compra, é de 4 trilhões e 800. Então, assim, o brasileiro consegue... dobrar a economia. Ele é o dobro da economia em poder paritário de compra, mesmo com juros altos, mesmo com 70 milhões de brasileiros devendo, né? Mesmo com todas as dificuldades de transferência de renda de quem produz para o Estado e para o sistema financeiro por conta do déficit público desse modelo, mesmo assim, o brasileiro tem um PIB real maior. Por quê? Então, por exemplo, se você disser assim, eu quero comer um bife no Japão, ou um bife na Alemanha, agora eu entendi o que ou uma manga, ou, enfim, eu quero comprar uma série de coisas, eu quero serviços, né? Na Europa, por exemplo, nesses países mais desenvolvidos, você aluga um carro barato, mas se você disser assim, mas eu gostaria de um motorista. O motorista vai custar 5 vezes mais caro, né?
Então, nós temos serviços baratos. Pessoas de classe média no Brasil têm acesso a serviços, muito informal, inclusive, né, que são inexistentes no resto do mundo. Né? Isso tudo faz um PIB real de consumo mais de dobro. Né? Então, por PPP, nós estamos abaixo da Alemanha, logo abaixo da Alemanha. Porque na Alemanha, para você comer um bife, não é como aqui que vai no almoço a quilo aqui no centro de Florianópolis e você vai lá e tem um filé, o cara passando na chapa com salada e tal. Não, é um jantar uma vez por semana. E quando tem o que eles chamam de barbecue nos Estados Unidos, você vê em filme, é salsicha e hambúrguer. Não tem steak dinner uma vez por semana. Né? Então, você imagina, se nós libertássemos esse país para trabalhar, né? E esse foi o manifesto, o primeiro manifesto nacional da primeira entidade de micro e pequena empresa do Brasil, eu tive a honra de ser o relator. E o título era Liberdade para Trabalhar. Isso é de 1985. Não temos liberdade para trabalhar. O que é liberdade? Acesso a crédito, acesso à educação que vocês estão tendo que prover pelo mercado, porque a educação é empreendedora. Eu me lembro que eu me encontrava com Paulo Renato, o ministro Fernando Henrique, nós começamos a botar educação empreendedora em todas as escolas técnicas do Brasil. Aí veio o governo na sessão, na condição veio o Lula, que não acreditava tanto nisso. Interrompeu. A ideia era levar a educação empreendedora para todas as escolas do Brasil, primeiro e segundo grau. E gestão de finanças pessoais. Então, assim, é difícil, né, esse negócio de incubadoras e tudo que Santa Catarina brilhou, essas coisas todas, criar-se uma cultura para que isso seja uma movimentação nacional. Porque riqueza já existe. Agora, se nós continuássemos no caminho que o presidente Temer estava trilhando, o juro foi a 6,5%, reforma trabalhista sem briga, reforma tributária caminhando, reforma do ensino médio concluída, teto de gastos, etc., etc., nós já estaríamos em outro lugar. Veja a gravidade disso. O que eu estou falando é concreto, mas as pessoas, muitas vezes, elas entram por aqui e saem por aqui porque a iconoclastia no Brasil, que é derrubar ídolos. Se alguém se destaca no Brasil 100 qualidades, mas um defeito, esse um defeito derruba as 99 qualidades. E se tiver todos os defeitos, mas for do meu lado, são todos perdoados. Né? Então, a iconoclastia diz o seguinte, não importa se tem resultado, mas se não condiz com a minha visão, eu quero derrubar. E eu acho um defeito, ou dois defeitos... Para atacar. Para atacar. Todo mundo tem janela de vidro. Claro que tem, porque você não tem controle sobre tudo. No caso do presidente Temer, o presidente Temer nomeou o ministro Alexandre de Moraes. Então, mas nomeou para um cargo do resto da vida. Não tem como mudar isso, quer ele quisesse ou não. Mas faz parte da contingência da vida. Né? Quem é a favor do ministro Alexandre de Moraes acha isso ok. Quem acha contra, então, culpa quem nomeou. Então, tudo que foi feito fica sob júdice. Né? Mesmo Fernando Henrique, era de esquerda, não sei o quê, parará. Poxa, acabou com a inflação. Ninguém mais fala. Né? Quando acaba a inflação, o imposto inflacionário some. A hora que o imposto inflacionário some, o salário real aumentou e nós saímos de um crédito sobre o PIB, crédito consumidor, de 17% do PIB para 85%. Um PIB inteiro praticamente veio para a economia. Eu não me lembro disso. Mas o Fernando Henrique, o que ele tinha de errado mesmo? 2, 3 coisas. Hipoteticamente, para mim, de um lado e para o outro do outro. Então, o Fernando Henrique é acusado pela direita de ser de esquerda e da esquerda por ser de direita. Como é que você vai sair disso? Você sai disso olhando objetivamente o que aquilo significou. Acabou com a inflação, fez um controle do déficit público, preparou o caminho para o Lula chegar com tudo arrumado. O que foi que aconteceu? Né? O Brasil com crédito ao consumidor, um Brasil sem inflação. A inflação ela é de 40% ao mês. Eu tinha, quando chegava no meio do mês, eu já tinha perdido 20%. Chegava no final do mês, se eu não gastasse, eu ia perder 40%. Mas eu já esqueci isso. Né? Então, essa falta de memória, falta de senso crítico, ela não é culpa só do brasileiro. É que o sistema informacional descontextualiza, como disse aquela jornalista portuguesa. Porque é mais fácil eu dizer, foi atropelado por uma BMW. Poxa, se o motorista é mau motorista, se ele estava bêbado... Isso não entra em questão. É a marca do carro. Eu não estou aqui defendendo motoristas de BMW, né? Ou de outra marca. De outra marca. E falando nisso, eu tenho um presente, porque a gente tem uma parceria com a Top Car BMW.
né? E eles... É BMW, é Mini, eles deixaram um presente para você. E não está combinado, e não está combinado. A gente não pode deixar isso fora de contexto. Aqui, né? Não cabe. Mas tem uns negócios legais. A gente não pode tirar isso de contexto, né? Porque o que vira manchete, né? Aqui a gente está falando da Top Car BMW, que é a nossa parceira. Não é só BMW, tem o Mini também. É a nossa parceira. A mesma coisa aconteceu com os motoristas de Porsche. Então, quando tem um acidente que envolve um carro da marca Porsche, né, a marca Porsche entra em evidência como, né, quem atropelou foi a marca, né? Como se fosse um carro autônomo. Isso. Né? Mas se Chevette, nada contra o Chevette, que meu primeiro carro foi um Chevette. Mas se um Chevette atropelar alguém, não vira notícia. O meu foi um Uno. O teu foi um Uno. O meu foi um Chevette. Muito veloz. E aí o Chevette não vira notícia. O Chevette atropela ciclista. Não vira notícia. Esse exemplo pode ser até ruim para nós, né? Porque é muito fácil de pensar de um lado e do outro, né? Mas o que nós estamos tentando fazer aqui é estabelecer que nós temos um conjunto suficiente de neurônios, cada ser humano, de milhões e milhões de neurônios, que tem a capacidade de ver, no mínimo, o que é seu interesse, da sua família, através do interesse do seu país. Isso é o mínimo que as pessoas têm que começar a pensar. Não dá para brincar de emocional num jogo tão grande quanto esse jogo global que está sendo jogado, que não afete a minha vida lá na minha casa. E durante um período que está entrando aí inteligência artificial, né? Terras raras, sabe? Discussões assim extremamente complexas de industrialização, desindustrialização, de empregos, e que nós deveríamos estar discutindo. Eu preferia estar discutindo com você aqui agora a questão da alfabetização digital no primeiro grau. Preferia estar discutindo isso. De como os chineses estão ensinando AI para as crianças na escola. Como os chineses estudam 10, 12 horas por dia, até exageradamente no sábado, para criar uma sociedade de engenheiros, né? Eles produzem engenheiros. É o país que mais forma engenheiros todo ano no mundo. De longe, né? A produção industrial deles é maior que os Estados Unidos, Índia, Alemanha juntos, né? Hoje, né? Porque eles produzem engenheiros, nós produzimos advogados. Mas, assim, advogado é bom, mas nós temos que ter uma estratégia de país, precisamos de mais engenheiros, né? Então, essas coisas seriam as coisas que eu vejo se discutir na China. Estados Unidos, menos. Mas eles têm já grandes universidades, eles ensinam o mundo tudo através dos doutorados, mestrados, que foi o que aconteceu aqui, né? Não só os Estados Unidos, a Europa. Se você pegar a universidade aqui de Santa Catarina, você diz, mas a Florianópolis tem 25% dos seus impostos pagos pelo pessoal de tecnologia, tem polo tecnológico, mas tudo tem a ver com uma cooperação que foi feita pelo professor Casper Eric Stemmer, com a mecânica, ótica, com elétrica, com a Universidade de Aachen, na Alemanha, e outras parcerias que foram feitas pela UFSC, que dotaram as engenharias aqui em Florianópolis da condição de gerar isso que está aí, né? As pessoas dizem assim, mas o Brasil tem um grande exemplo, a Embraer. A Embraer é uma permissão, na época do governo militar, que permitiu, como permitiu ao Luiz Henrique levar os satélites para os chineses, permitiu que o MIT passasse para o ITA todo o conhecimento para fazer aviões. Simples assim. Doutorados, mestrado. O mesmo aconteceu com a nossa EPAGRE aqui ou com aquela nacional Embrapa, né? São os mestrados e doutorados em vários lugares do mundo, com bolsas, etc., que permitiram a capacidade... Esse desenvolvimento. Claro, de você pegar a produção normal, a grande produção dos sistemas temperados e trazer para o sistema tropical. É conhecimento, né? Essa é a boa discussão. Nós deveríamos estar... Deveria estar discutindo. O Brasil devia estar inteirinho nisso. O pai e a mãe dizendo, o que vai ter então? Vai ter bolsa? Meu filho pode estudar no exterior? O que vai rolar? Como é que a gente vai ganhar com isso? Né? Isso eu vejo, por exemplo, na China. Não vejo no Brasil, né? Em alguns países da Europa, principalmente do norte da Europa, uma discussão sobre o que vai ser ensinado, o que vai ser aprendido, saúde, como funciona, produtividade, né? E nós precisamos caminhar para esse lado. Eu acho que... do interesse das pessoas. Vinícius, eu estou preocupado aqui com o horário, eu sei que você tem compromisso. Eu estou bem ainda. E eu queria trazer um ponto de vista. Quando a gente fala que a gente tem que investir em educação, só falar a gente precisa investir em educação, eu acho que ficou muito superficial, né? Até pela minha formação, eu quando era jovem, eu era muito forte em exatas. Então, eu estudei muito matemática. Eu fui para a Olimpíada de Matemática, eu estudei muito matemática.
E eu prestei vestibular para física. Eu acabei ficando na lista de espera na USP. E aí eu optei pela administração. E aí eu fui fazer faculdade de administração com ênfase em comércio exterior. E quando eu assisto filme, quando eu olho para esses países e vou entender esses países, uma das coisas que fica para mim é: por que tem um satélite? Por que um foguete foi para a Lua, né? Por que um foguete saiu do espaço? E para mim a base de tudo, que para mim é a base da tecnologia, é a matemática. Eu tenho uma visão, eu sou enviesado, porque eu gostava de matemática, gostava de jogar xadrez e gostava de matemática. Hoje eu já não sou tão bom, acho que o meu músculo da matemática atrofiou, né? Ele atrofiou. Até porque quando a gente estudava matemática, as pessoas falavam assim: não sei por que estudar matricial. Nunca vou usar isso, né? Então, quem está falando isso, eu tenho um nível de ignorância sobre a importância de se estudar isso e o efeito que isso pode ter na prática, né? Então, por que eu acho que os Estados Unidos se tornam uma potência em tecnologia e a Rússia se torna uma potência? Porque a base da discussão, ou a base da tecnologia, é a matemática. Eu não sei se é uma visão muito superficial, mas a gente não discute o estudo da matemática. Porque a tecnologia vem da matemática. A gente não discute no Brasil, olha... A gente tem que trabalhar a educação e a gente precisa trabalhar a matemática. As pessoas precisam estudar matemática. Inclusive, tem um filme que se chama Mulheres Além do Tempo, né? Acho que é isso, Mulheres Além do Tempo, Estrelas Além do Tempo. Estrelas, eu acho que é o nome do filme, é Estrelas Além do Tempo, que mostra, na época da Guerra Fria, na corrida espacial, que fazia com... O filme trazia, no caso, a mulher negra, né? Mas eles faziam isso com... Não importa se era mulher, se era homem, se era branco ou se era negro. Se a pessoa se destacava em matemática, eles buscavam essa pessoa, colocavam ela em escolas especiais para desenvolver esse dom, esse talento da matemática, porque eles enxergavam que ali era o segredo de desenvolver tecnologias que não existiam. E eu acho que a gente não discute, quando a gente discuta, fala assim, tem que investir em educação. Não discute o que significa isso, onde tem que investir, o que precisa ser investido. Então, eu tenho uma leitura, não é aprofundado, porque não é minha área de estudo, né? É só uma leitura de mundo que a gente devia estar discutindo isso, né? Qual é a carga horária de matemática que tem que ter na escola? Veja bem, quando mudam os paradigmas, as chances nivelam, né? Se você pegar os países do norte da Europa e olhar qual é o extrato que se tira professor para o ensino básico, vamos dizer assim, você vai ver que os professores estão extraídos do meio do padrão médio dos alunos do país. Então, aqui no Brasil, os cursos para pedagogia é diferente, porque são outras soluções, mas que é o teu caso, mas pedagogia são tirados do extrato inferior, porque como o sistema está todo pautado no ensino, o melhor ensino é o gratuito federal, e no caso da USP e algumas estaduais, não existem os sistemas alternativos, como nos Estados Unidos, de universidades privadas com bolsas, da Ivy League, por exemplo, que deveria haver no Brasil como alternativa. Você tem uma situação na qual, comparando com o extrato, sei lá, na Holanda, um país que eu morei, em que as pessoas do extrato médio, elas talvez não queiram ser engenheiro, médico, queiram ser professor, porque gostariam de ser professor e vão ganhar bem. E elas não são as pessoas com as notas inferiores, que muitas vezes acontece, porque não consegui passar em direito, não consegui passar num concurso, e aí eu vou dar aula, né? Então, isso é um problema. O outro problema da matemática, assim, para mim está muito claro. Matemática, química, português, os mais importantes são matemática e línguas. Isso não há dúvida, né? Eu acho que é uma discussão. Eu me lembro que nas conversas que eu tinha com o Paulo Guedes, a gente tinha umas conversas antes dele ser ministro, e ele caminhava com um matemático de Harvard o tempo todo. Porque é um matemático. Mas deixa eu te falar, o problema que reside aí não é só no extrato de quem são os professores, mas é num defeito chamado conteudismo no Brasil. Então, deixa eu te dar um exemplo. Analisa a quantidade, até para mim é mais fácil esse exemplo. Analisa, vale para matemática, mas vamos pegar inglês, que é mais fácil de entender. Quem está nos escutando, veja a soma do ensino de inglês que é dado no primeiro grau, chamado primeiro grau, ensino básico, ensino médio, e, enfim, os nomes mudaram. Hoje mudou, era primeiro grau, hoje é ensino fundamental, aí tem... De 0 a 17 anos, né? Quantos anos alguém estudou inglês?
Inclusive, veja o vestibular de inglês, que é uma prova e tanto. Veja se essas pessoas falam inglês. Não falam. Né? No mercado privado brasileiro, o Brasil é o terceiro maior mercado privado de ensino de inglês. Privado. Então, além de um volume brutal de horas de inglês no ensino tradicional, mais aquilo que o pai e a mãe têm que gastar para botar o filho para falar inglês, junta tudo isso e nós somos o terceiro maior mercado do mundo. O terceiro maior mercado do mundo no ensino privado, do inglês. Privado. E mesmo assim a população não fala inglês. Aí você anda por aí, você não encontra quem fala inglês. Cada vez mais tem mais gente por causa da internet. Netflix e tudo mais. Mas não é por conta necessariamente desse sistema de ensino. Conteudismo acontece na matemática também. Como não existe uma explicação, ou na química, tem que decorar a tabela de química e tem que fazer lá as equações. Eu mesmo sou analista químico, pelo segundo grau, pela quantidade de horas que eu fiz em química. Mas eu nunca compreendia na época, o que eu estava fazendo. E na matemática, esse é outro problema. Se você não entende a matemática, você não consegue operar e aprendê-la sem que tenha um talento específico como você tem para matemática, talento inato. Mas se você for uma pessoa normal, que poderia aprender matemática, você vai estudar como você estuda inglês, anos de matemática, passar em todas as provas, pelo conteudismo, porque te ensinam uma quantidade enorme sem o sentido da aplicação e, no final, não sabe calcular nem juro, nem área quadrada, nem metro cúbico. Não sabe fazer 5, 6 operações, não sabe fazer, muitas vezes, uma regra de 3. É um paradoxo, mas aprendeu muitas coisas para a prova. Então, o que você deveria fazer? E isso foi discutido na reforma do ensino médio. Você precisa ensinar menos, mais sobre menos. Você precisa fazer com que as pessoas aprendam muito o suficiente para operar essas coisas, como em matemática. Eu preciso garantir que isso não importa quanto eu ensinar, eu preciso garantir que algumas coisas sejam evidentemente explicadas. Na minha opinião, e você entende mais de matemática que eu, por óbvio, está claro, mas a parte aplicada da matemática já serve para a cidadania. A parte mais sofisticada serve para quem vai para a física. Mas você não pode obrigar alguém que queira fazer direito ou de humanas a fazer a matemática que você gosta, mas deveria ser obrigado a fazer a matemática que você precisa para a vida. E aí se despertar para essa matemática. E o conteudismo é assassino, porque poucos países do mundo têm tanto conteúdo e tão pouca especialização. Baixo aprendizado na relação com esse conteúdo, porque ele é feito na memória RAM, né? Quer dizer, é feito para a prova. Eu decoro as fórmulas, passo, não sei o que está acontecendo. Você viu isso, todos que estão aqui nos vendo já viram isso. 29% da população considerada analfabeta funcional. Porque você fez a prova e tem o dropout, né? As pessoas vão desistindo porque não compreendem. Você imagina num mundo hoje, com esse nível de motivação, de estímulo, você ir para uma aula que você não entende nada do que está sendo explicado, porque o professor também tem dificuldade. Solução. O Milken Institute, há 20 anos atrás, começou uma revolução ensinando, utilizando, aplicando isso a partir de Singapura, na Índia e nos Estados Unidos, em escola bilíngue, com 2 professores na sala de aula, portanto mais caro, um falando mandarim e o outro falando inglês, nas mesmas salas de aula, para as crianças desde pequeno, e utilizando todos os conteúdos livres das universidades americanas. Hoje, a Khan Academy, com a IA, tem condições, nós vamos ter condições de ter uma aula da maneira como nós estamos sonhando aqui, quem está nos vendo, imaginando que aula é essa, em qualquer lugar no meio da Amazônia, no interior de Santa Catarina. O acesso a um conteúdo de qualidade. Onde o professor e aluno vão estar aprendendo junto, porque os nossos professores não têm renda suficiente, nem tiveram formação suficiente para ter curso, para pegar avião e lá. Agora não precisa mais. Não é necessário, né? Seria melhor. Mas é possível imaginar que a mesma aula que é dada na melhor escola de Nova York seja dada em qualquer canto do Brasil. Isso é o que nós deveríamos estar discutindo. Como nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos conseguir fazer isso? Como AI vai transformar a educação no Brasil? Mas isso é difícil de levar à frente, é difícil que essa pauta seja apoiada politicamente, pelos ruídos excessivos da política da maneira como está, pela ideologização. Alguém vai dizer, mas as máquinas vão tomar conta dos professores. Aí alguém tem que explicar que não, tem que ter mediadores sociais de diálogo para conseguir ouvir a todos de forma a ser funcional para você estabelecer essa condição.
Porque o professor do futuro, ele é o mediador da sala de aula. O conhecimento, ele vai vir de outros níveis muito mais sofisticados da inteligência artificial. E nós não estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo no Brasil... Bom, o que nós estamos discutindo no Brasil é uma política de futebol político, né? Então, assim, é preciso que mais gente fale sobre aquilo que você falou anteriormente, que país nós queremos, em que dimensões, na saúde, na educação. E os níveis de produtividade com inteligência artificial vão aumentar radicalmente. E devemos aproveitar. Vinícius, olha que interessante, tá? Eu tenho um livro que eu sempre indico, muitas pessoas já leram, por conta do trabalho que a gente faz, quando a gente indica o livro e a pessoa segue a gente, ela acaba lendo o livro que eu indico, né? Então, todo dia eu recebo alguém postando um livro que leu sobre minha indicação, porque eu indiquei o livro. E um dos livros que eu sempre indico é o livro Execução, né? Do Ram Charan e professor Ram Charan, e eu esqueci agora o outro autor, Larry Bossett. E no livro Ram Charan tem uma frase, e essa frase para mim é muito importante. E a frase, ele fala o seguinte, o livro começa na capa falando que as empresas falham na execução. Então o nome do livro é Execução. As pessoas falham na execução. E dentro do livro, num capítulo, ele fala assim, ó, o diálogo está no cerne da execução. Eu uso muito isso na minha abordagem sobre execução, que é através do diálogo, através da conversa, a gente consegue fazer com que as coisas sejam executadas. E aí, quando você põe no teu artigo o colapso do diálogo, a gente tem problemas de execução porque a gente tem um colapso do diálogo. Nós não estamos abrindo um espaço para o diálogo de maneira que a gente consiga executar, não consegue nem planejar um plano para o Brasil, e ao não conseguir planejar um plano, aí não tem execução, né? Se não tem plano, não tem execução. Mas a alternativa... Mas porque não tem diálogo. Mas a alternativa é apresentar planos, né? Não tem alternativa. Você precisa que a sociedade civil se reúna e diga, olha, vamos fazer um esforço de várias entidades, por exemplo, no caso de vocês, por um novo ensino, né? Hoje tem meios aqui, né? E você pode fazer sugestões. Você não precisa escrever 500 páginas para escrever um bom plano. 30, 40 páginas você resolve, desde que seja forte o suficiente. E que muitas pessoas achem que isso deveria acontecer. Esse tipo de mobilização é que nós não estamos conseguindo ainda, né? E quando se conseguir, eu acho que nós tivemos bons resultados, né? De criar debates na sociedade. A gente não está acostumado a ter que fazer isso, porque dá muito trabalho, né? As pessoas nem sabem quem votaram nas eleições. Se você perguntar, ninguém tem ideia, nem vereador, nem deputado, ninguém sabe de nada. Nós delegamos o país a quem nós sequer lembramos quem foi que nós delegamos. Então, assim, não vai ter muita saída dentro de um regime democrático, a não ser a participação qualificada. E eu acho que projetos e planos são as coisas que estão ao alcance das pessoas. Porque hoje você faz plano até com AI. Se você souber o que você quer... Eu tenho feito muitos planos com AI. Não, então é possível fazer um plano... Até cronograma de implantação eu faço com AI. É possível reunir todos vocês, por exemplo, do campo de vocês de educação executiva, e vocês terem um plano, sugestões que possam ser implementadas, levar para os deputados, mas não estamos acostumados a fazer isso. Nos Estados Unidos estão acostumados a fazer isso, na Inglaterra. A sociedade participa, né? E tem o voto... O que ajuda muito é o voto distrital, né? Porque o deputado, ele ou tem voto no distrito ou ele não vai ter voto. Aqui tem voto no estado inteiro, então é mais difícil. Mas, nós não vamos ter muita saída a não ser criar esses elementos, utilizando a comunicação em massa, imprensa ou outros meios de internet e tudo mais, para substituir o não diálogo por ideias, porque foi o que o Temer fez. Ele apresentou o Ponte para o Futuro e cumpriu, né? Foi interrompido, né? Foi atacado de todos os lados, mas a entrega foi altíssima, né? E quando os governadores foram procurar o presidente Temer, todos foram procurar, ele disse a mesma coisa, façamos um programa e depois decide o nome para concorrer à eleição. Mas primeiro a oferta dá a chance para o país. Dá uma oportunidade para as pessoas. Ao país escolher. E que a direita e a esquerda possam fazer a mesma coisa. Mas é preciso começar. Então, se você junta os médicos brasileiros escrevendo um projeto, grandes médicos, vai substituir o nada, porque hoje não tem discussão sobre como seria um novo sistema no Brasil. Não tem. Mas por que é possível? Pela quebra de paradigmas que virá pela inteligência artificial. Quando você fala, quando muda o paradigma, a chance se nivela. Hoje a gente tem condições de formar muito bem em qualquer área. Aconteceu no sistema bancário brasileiro. O Brasil, como não tinha um sistema bancário relevante, como ele coincidiu com uma mudança de patamar tecnológico, como ele não tinha, ele fez mais moderno que o americano.
inclusive Pix, né? Então, a China também se beneficiou disso. Como ela não tinha certas coisas, ela não tinha ponte. Então, precisa fazer a ponte. Então, fazer a ponte melhor, mais nova, entendeu? Ah, não tinha trem. Não, mas quem tem trem velho, dá com trem velho. Sim, mas eu não tenho trem, então faz novo, né? Isso o Brasil se beneficiou também disso durante muito tempo. Assim, nós vamos ter que ter coragem de colocar boas ideias para fora. Porque se nós reclamarmos, por exemplo, o caso da Amazônia, eu estou fazendo até um artigo, estou mandando para publicação, é urgente um plano para a Amazônia, tem a cópia aí. Se não tiver um plano para a Amazônia, é meio ridículo. O mundo inteiro está olhando para o Brasil, nós vamos estar no meio da Amazônia e as pessoas vão dizer o quê? Onde é que está o plano? Pelo menos esse. Não tem. Então, assim, esse artigo eu estou dizendo, olha, vamos... Urgente, tem uns 2 meses aí, porque o conhecimento já existe. Já se sabe. Só precisa ter coragem de enfrentar algumas questões e escrever lá da questão do crime organizado, da questão dos 28 milhões de pessoas com os piores índices sociais, que precisa melhorar. Precisa ter coragem. E hoje, com essa briga política, quem é de centro apanha dos 2 lados, meu caso, e quem é de direita apanha da esquerda apanha da direita. Então, aí não tem diálogo. É você, né? Mas eu acho que existem causas que dão essa chance. Essa é uma, educação. Amazônia é outra, saúde é outra. E o governo Temer fez isso com Ponte pelo Futuro. Então, eu acho que isso é possível? Acho sim. Penso que é possível. Mas tem que fazer, né? Porque sem saber, sem fazer, não vai dar para saber. Legal, legal. Vinícius, eu queria agradecer. A gente tem aqui uma tradição de deixar um comando, né? E o que é um comando, né? Como a gente aqui a gente chama todos os empresários de comandante, né? Então, ou você comanda a sua empresa, ou a tua empresa comanda você. Então, a gente deixa um insight para quem está ouvindo a gente, tá? Eu queria deixar o meu insight aqui de que quando mudam os paradigmas, as chances se nivelam, né? Então, a gente tem uma janela de oportunidade aí. A tecnologia está mudando os paradigmas, então a nossa chance de competir, ela se nivela com outros países que a gente não tinha antes. Só que a gente está perdendo a janela de oportunidade, é o que eu acho, né? Então, eu vou deixar esse comando. Ó. Mudou o paradigma, as nossas chances se nivelaram. A gente tem que saber aproveitar isso. Qual que é o comando que você deixa? Olha, participação não pode ser vista como uma coisa chata. Se você que me escutou disse, vamos participar, vamos fazer. Se você achar que isso é chato, já não deu certo. Tem que ser uma coisa que agrade as pessoas, né? De participar de alguma forma, porque hoje é possível juntar milhares e milhares de pessoas numa mobilização por algumas ideias e ocupar o vazio, porque eu conheço Brasília, eu tive 12 anos em Brasília, né? No comando de várias instituições. Comandei em Santa Catarina, várias secretarias, PPPs, concessões, internacional, turismo, várias. São Paulo também, fui secretário em São Paulo, então assim, conheço bem o Brasil, estou na China, estou nos Estados Unidos, estou em Dubai. Para mim é muito simples. Por exemplo, Dubai só tem ideia boa e o governo decidiu andar na frente do empresariado, sempre na frente, e puxar o empresariado. Cada lugar tem um jeito, né? Mas nada substitui você colocar boas ideias para fora. Nada substitui. Porque se você não tem boas ideias, as ruins vão prevalecer. Se você não leva as boas ideias, os bons não vão aparecer. Então, assim, nós herdamos um país, né? Talvez o país mais rico do mundo, talvez com o povo mais agradável do mundo, que se transformou num povo violento. Nós temos mais criminalidade no Brasil do que na soma de 20, 30 países. Então, alguma coisa está deformada, né? E eu acho que, assim, vamos substituir o vazio ocupado por más ideias, vamos ocupar o vazio com boas ideias e mobilizar as boas ideias. Eu acredito em mutirão, né? Mutirão pode ser feito por aqui, né? E, assim, mobilizar-se em torno de boas ideias, eu acho que é o melhor antídoto contra a ocupação do vazio pelas más ideias. Eu vou anotar aqui, ó, mobilizar em torno das boas ideias. Porque, senão, as pessoas acabam se mobilizando em torno das más ideias, que são essas da briga. Aí. Legal, legal. Então, Vinícius, obrigado. Comandante, você que está assistindo a gente, esse foi um podcast diferente, um tema diferente. A gente não falou sobre gestão de empresas. E eu queria saber se você gostou desse conteúdo. Para eu saber se você gostou desse conteúdo, para eu trazer mais pautas como essa, escreve aqui para mim, né? Se você gostou desse conteúdo, deixa seu comentário sobre o que foi falado aqui. Deixa a sua opinião, é muito importante para a gente, porque é um feedback. Compartilhe esse conteúdo, aproveita para curtir e a gente se vê no próximo episódio. Obrigado, valeu.